bem-vindos de novo. Essa semana a gente vai trabalhar um princípio que é fundamental durante o processo de produção de um texto de debate, porque é um texto que vai precisar de muitos argumentos. Esses argumentos eles precisam ser bem objetivos, a mensagem que vocês vão transmitir tem que ser bem compreendida. Então, o assunto dessa semana é coerência textual. A coerência textual, minhas crianças, ela é o que faz com que a mensagem chegue exatamente ou mais próximo da intenção que a gente teve ao produzir. Ela é uma aliada da coesão e tem a função de construir o sentido do texto. Por meio da coerência, ocorre a concatenação das ideias, ou seja, a formação de uma cadeia de ideias. Como assim, tia Cecília, uma cadeia de ideias? As ideias que vocês vão desenvolver durante o texto, elas precisam estar uma conectada com a que vem depois. Se elas não estiverem conectadas, elas vão falar coisas diferentes, assuntos diferentes e o sentido do texto também vai estar comprometido. Quais são os tipos de coerência textual que nós temos? Coerência narrativa. Nesse tipo de texto é obedecida uma lógica entre ações e personagens. Cada ação obedece a um tempo que permite conhecer a ordem dos acontecimentos sem contradição. Como assim, tia Cecília? Nesse tipo de coerência, a ordem cronológica em que os eventos acontecem e as pessoas que praticam e que participam e até mesmo as que assistem faz com que a gente fique situado no tempo da narração. Por exemplo, ele ligou à noite para acalmar o desespero dela. Sentou no sofá de couro já gasto, acendeu a luz do abajur na sala já escura. Chamou-o por querida, clamou por perdão. Relatou o dia e prometeu reduzir os hiatos que os separava. A conversa deu fome. Ele levantou e procurou os últimos vestígios do jantar. Ela ficou saciada com um copo de leite quente preparado enquanto ele lhe fazia juras que seriam quebradas na manhã seguinte. Observem que nessa narrativa os eventos acontecem cronologicamente, bem sincronizados. O tempo, o espaço e até mesmo a disposição das frases. A coerência argumentativa. Nesse tipo de coerência, a gente tem que prestar um pouco mais de atenção, porque é esse tipo de coerência que vai aparecer na hora em que nós formos produzir um argumento para o nosso debate. São apresentados exemplos, opiniões e dados utilizados como argumento para sustentar a conclusão. Também é preciso obedecer a uma sequência lógica de acontecimentos para sustentar a argumentação e possibilitar a compreensão da conclusão. Como assim, tia Cecília? O que nós estamos fazendo nesse gênero? Nós estamos debatendo, apresentando argumentos. Lembra que eu falei que a gente tem que ter informação para embasar o nosso texto? Nessa hora, nós precisamos de informação. Qualquer informação? Não. Tem que ser argumentos lógicos, com informações pertinentes ao tema e que possibilitem um sustento na hora que nós precisarmos dessa conclusão. A pessoa que vai receber a mensagem, que vai ler aquele argumento, ela precisa estar segura na hora de concluir. Vamos ao exemplo. A violência escolar é um problema que envolve toda a comunidade. Do núcleo familiar ao convívio em sociedade, é o Estado, contudo, o responsável por oferecer as condições necessárias para a redução do problema até a sua quase eliminação. Cabe à sociedade interferir para que o Estado desempenhe de maneira satisfatória o seu papel e evite que problemas como a violência na escola prejudiquem o desenvolvimento da comunidade. Em suma, o problema só terá fim com o envolvimento conjunto da sociedade e do Estado. Observem que nesse trecho, a pessoa que está produzindo
ela contextualiza o papel de cada membro que ela cita, o Estado, a sociedade, e aí ela faz essas associações com a primeira frase que ela diz, que a violência escolar é um problema que envolve toda a comunidade. Essa comunidade abrange o Estado e abrange a sociedade em que aquele indivíduo está inserido. Isso valida o argumento, faz com que ele tenha um peso, porque ele tem total segurança daquilo que ele está dizendo. Coerência descritiva. Nesses textos é promovido um retrato das pessoas, coisas e ambientes com detalhes sobre suas particularidades. São usadas figuras que condizem com a cena, o ambiente e o tempo onde estão situados os personagens e acontecimentos. Exemplo: fazia tanto calor que naquele dia que as roupas pareciam aderir à pele. Cada passo na calçada era um desafio ao bem-estar devido à temperatura do ladrilho. Mesmo assim, saiu mais cedo e foi fazer as compras de aniversário para a surpresa da noite. Nem mesmo o calor seria suficiente para impedir a festa. Tia Cecília, onde é que está a coerência descritiva? Muito simples. Quando você inicia o período dizendo que fazia calor, tudo que vem depois tem que ter a ver com o calor, com as medidas que possam vir a combatê-lo, com o que pode acontecer provocado pelo calor. Ou seja, todos os detalhes eles têm que ter algum tipo de conexão com aquilo que foi dito primeiro. Por isso, quando nós estamos descrevendo alguma coisa, nós também precisamos ser coerentes. Quais são os princípios da coerência textual? Princípio da não contradição. As ideias elas não podem se contradizer ao longo do texto. O que você diz no começo, você tem que dizer no final, sem interrupção. Princípio da não tautologia. Tautologia é a repetição de palavras, que a gente chama de redundância. Ocorre quando o mesmo termo não é repetido exaustivamente, prejudicando a mensagem e tornando o texto inteligível. Como assim, tia Cecília? Quando você escreve um texto e ele é cheio de vícios, como por exemplo, aí ele chegou, aí ele saiu, aí ele comeu um burrito, aí depois ele tomou um balde de Coca-Cola. Isso prejudica a compreensão, porque num dado momento você não sabe nem o que a pessoa começou fazendo primeiro. Porque ele diz tantas vezes a mesma coisa que você nem sabe o que ele diz no final. O princípio da relevância ocorre quando o interlocutor percebe a obediência à relação de ideias em que uma sequência não há quebra, quando o ordenamento é incorreto, ainda que as mensagens tenham significado isoladas. A compreensão dos sentidos do texto é prejudicada, ou seja, as ideias construídas no texto, elas têm que manter uma relação. Essa relação tem que ter uma conexão. Você não pode começar a falar de um texto sobre o quanto você não gosta de comer abacaxi e no final falar que gosta de comer abacaxi porque faz bem para a pele. Se você diz que não gosta de abacaxi no começo do seu texto, você tem que sustentar essa ideia e toda a cadeia de ideias até o fim. Minhas crianças, eu espero que vocês tenham gostado. Tirem suas dúvidas, nos procurem e até a aula da semana que vem. Beijo da tia Cecília.